Olá, eu sou Pedro Ariel, bem-vindo à minha casa. Um apartamento dos anos 60 aqui em Higienópolis. Os apartamentos desta época e deste bairro têm essas áreas enormes, essas janelas grandes, muita luminosidade. Eu sempre quis morar aqui e mudei para este há 3 anos. Aí aqui eu me espalhei, né? Antes eu achava que eu era minimalista. Gostava daquela coisa, ainda gosto, adoro, mas a vida é isso, a gente vai acumulando coisas, né? Essa casa eu acho que tem pode-se dizer que é o meu museu particular. Pedro, durante muitos anos, foi diretor de Casa Cláudia. Inclusive, foi ele que me introduziu nesse universo do design da decoração. Quantos anos foram na Casa Cláudia? 18 anos de Casa Cláudia. E nesses 18 anos, você com a sua vivência de arquiteto, de vivência de jornalista de decor, acredito que muito dessa história veio parar aqui nesses ambientes, não? Com certeza. Você sabe muito bem, porque você me substituiu numa sessão que chamava Artesãos do Brasil, que a gente ia atrás dessas preciosidades no interior, no Brasil profundo. Contar as histórias desses artistas anônimos ou esses artistas que ficam lá escondidos no interior é maravilhoso. Eu falo que a arte popular e o artesanato tem uma coisa de quanto mais você conhece, mais você gosta. São objetos e arte que tem muita alma, tem história, tem a nossa cultura. A formação do Brasil está aqui. Acho que tem uma coisa mais racional no design, obviamente, mas também desperta muito desejo, né? A cadeira diz, deixa eu te contar a cadeira diz. No ano de 2002, eu fiz parte do júri do Museu da Casa Brasileira. Do Prêmio Design. E ela ganhou o primeiro prêmio, com o meu voto, inclusive. Aliás, foi unânime. Então, eu conheci essa cadeira quando ela nasceu e ela já nasceu um clássico. Eu tive a sorte de ter algumas dessas peças. Esse tom, né, avermelhado que você tem na sua entrada, aí você tem uma sala cinza muito chique. Como é que foi a montagem desses espaços? Quando eu cheguei nesse apartamento, eu me apaixonei por essa sala. Ela já estava pintada nesse tom de cinza, inclusive o hall de entrada. E durante 2 anos eu convivi com o hall cinza, com as portas brancas, como é todo o apartamento. Esse tom de vermelho, ele foi capa de uma matéria de cores da Casa Cláudia, chama Geleia Sueca. Eu acho ele chique ao mesmo tempo, mas ele traz muita vida, traz uma energia. Quando a gente veio morar aqui, já estava essas luminárias aqui, né? E eu acho que ela tem tudo a ver, né? Então eu gosto de manter detalhes da época, né? Ele tem uma arquitetura típica dos anos 60, que é um período, acho que mágico para a arquitetura brasileira. Nós nos tornamos modernistas de fato. E é um período que a gente sabe que foi muito florescente. E elas compuseram super bem também com as obras de arte, que você tem várias aqui. Você acabou virando um colecionador de obras de arte. São obras simples, a maioria são gravuras, grande maioria gravuras, que eu também fui adquirindo ao longo dos anos, muitas eu ganhei. Você tem inclusive uma fotografia do Mário, né, do Mário Cravo. Exatamente, tem uma fotografia do Mário Cravo, neto, que é muito bacana, que essa foi um presente de um amigo querido. De jornalista de texto, você acabou virando um jornalista fotográfico também, né? Você vai viajando pelas casa-cor pelo Brasil e aí registrando, que isso até se transformou em livro, você já está na 4ª edição. Pois é, Gina. Na verdade, eu saí da Casa Cláudia e fui trabalhar na Casa Cor, não como jornalista, mas como um curador, uma pessoa de conteúdo e relacionamento. Sem perceber, o meu lado jornalista foi registrando isso e postando. E o primeiro livro foi completamente sem pretensão, né? Foi em 2016. E aí, aquilo que era digital voltou para o impresso. Ajuda no relacionamento com os profissionais de Casa Cor. Virou uma oportunidade.
E esse ano o tema é casa original. Você acha que a sua casa está inserida nesse tema? Eu acho que sim. A palavra original tem muitos significados, né? Significado que para nós é mais importante, que é o de origem. Então, quando a gente fala Irineia, Cida, Expedito Celeiro, todos esses grandes mestres, é um resgate da nossa cultura. Então, a casa original, que justamente busca essas raízes ancestrais, inclusive as técnicas ancestrais, que eram muito menos poluentes e muito menos agressivas ao meio ambiente, ela atua nessas duas frentes. Ela tanto combate a questão do aquecimento global, da sustentabilidade, dos oceanos, né? Quanto ela atua nessa questão psicológica de trazer de volta a nossa cultura, as nossas raízes. Tem muita coisa de casa cor aqui na sua casa? Tem algumas coisas, por exemplo, o ficus lirata. Eu conheci muito em casa cor e desejei um ficus lirata. Tá aqui, aquele pássaro. Sim. Que é do André Wagner. Sim. Que o André Wagner, um antigo conhecido, descobri ele na Casa Cor, que ele estava fazendo esses objetos de madeira. Acabei ganhando essas duas gravuras de um artista plástico goiano chamado Marcelo Solar. É uma casa com memória, né? Mas tem coisas de exposições. Eu fiz uma exposição sobre o Cariri, não lembra disso? Lembro. Então tem muita coisa do Cariri. Como que é a sua vivência aqui, Pedro, na sua casa? Assim, quando você entra aqui, você falou, gente, sempre conectado, você se desliga do mundo? Não, não muito. Eu vou te falar porque eu sou um viciado em rede social. Mas, ao mesmo tempo, é muito reconfortante, às vezes, chegar e sentar nessa sala e se ligar nesses objetos de barro, de couro, de madeira, com as plantas. Já viu quantas plantas que eu tenho? Sim, tão as lindas. Plantas, elas também trazem essa coisa do ser vivo, da terra. A renda portuguesa, ela traz uma memória afetiva. Minha mãe tinha rendas portuguesas lindas lá no interior, onde eu nasci e cresci. Meu Deus do céu, a nossa vida é isso. A gente cultua desejos até realizá-los. Oi, tudo bom? Vem cá, sobe. Fica aqui com o Pedro, ó, que eu quero filmar você. Vocês estão filmando? Estava passando uma novela, eu assisti uma novela. Você é noveleiro, eu sei que você é noveleiro. E tinha um personagem da novela que chamava Margot. E eu falei, nossa, eu acho que ela tem cara de Margot. Era a Irene Ravache. E ela combina com a decoração, você não acha? Olha muito, muito.